Oi gente, Kino, bem-vindos a mais um estudo das Escrituras dos Hebreus, aula 2. Tema da aula: sonhos. Vamos usar para esse estudo os livros e versículos. Números, capítulo 12, 6. Gênesis 31, 11. 1 Reis 3, 5. Mateus 2, 12. Atos 2, 17. Livro de Daniel, capítulo 2. Também Mateus 1, 20. Vamos lá. Números 12, capítulo 12, versículo 6. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Gênesis 31, 11. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó, e eu disse: aqui estou. Aí você vê como que Deus, ele conversa, se comunica com os profetas, com os grandes homens de Deus. Sonhos. É o que diz as Escrituras, tá bom, gente? Vamos dar uma olhada em 1 Reis 3, 5. Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: pede o que queres que eu te darei. O Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite. Uau! Agora, Mateus 1:20. Aqui, em Mateus 1:20, quem quiser dá uma lida desde Mateus capítulo 1, versículo 18. Eu já vou direto para o versículo 20. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho, dizendo: Yosefe, filho de Davi, não temas em tomar para ti Miriam, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. Aqui, você, de acordo com a Escritura, o que acontece? O anjo do Senhor aparece para Yosefe, falando sobre a gravidez da esposa dele, que ele não tinha feito sexo com ela, assim diz no Evangelho. Ela concebeu através do Espírito Santo, e quem avisa ele para ficar tranquilo, estava tudo bem, estava tudo certo, que era a vontade de Deus, que tinha sido o Espírito Santo que tinha concebido, é o anjo do Senhor em sonho. Assim está escrito. Ainda em Mateus, capítulo 2, versículo 12. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. De novo, quem avisou? Sendo avisados por Deus. Yosefe e Miriam, os pais de Jesus, foram avisados por Deus. De que forma? Em sonho, está escrito aqui. Sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes. É que o rei Herodes tinha dado uma ordem de matar os primogênitos dos hebreus. Enfim, o Deus livra eles do perigo, mandando mensagem, conversando com eles em sonhos. Tá? Antes de ir para o livro de Daniel, eu tenho aqui um dicionário. Eu procurei pelo termo onironauta. Eu não encontrei, mas só dá uma olhadinha no que eu achei aqui, vou tentar filmar para vocês, nessa página. Espero que dê para ver, não sei. Mas eu vou ler aqui. Onírico, relativo a sonhos. Oniromancia, arte de interpretar os sonhos. Vou tentar filmar a página aqui de novo. Enfim, vamos para o livro de Daniel.
Apertem os cintos, que agora a gente vai decolar. Livro de Daniel, capítulo 2. Eu não vou ler na íntegra, eu vou pular um pouquinho, mas eu vou, depois o senhor e a senhora leia na íntegra, eu vou só fazer meus comentários e ler alguns pontos. Tentar fazer o vídeo mais curto possível. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, com os quais atribulou-se o seu espírito e o seu sono cessou. Então o rei ordenou que chamassem os magos e os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus para revelarem ao rei os seus sonhos. E o rei disse-lhes: eu tive um sonho, e meu espírito atribulou-se para entender o sonho. Ó rei, diz a teus servos o sonho, e nós mostraremos a interpretação. E o rei respondeu para os caldeus: o assunto se foi de mim. Se vós não se fizerdes saber o sonho, com a sua interpretação, sereis cortados em pedaços, e as vossas cabeças serão feitas um monturo. Tá, aqui o que acontece? O que acontece é que o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele fica atribulado, ele fica atormentado por esse sonho. Só que ele se esquece qual é o sonho. Ele chama os servos dele, astrólogos e magos, enfim, e o que ele pede para essas pessoas? Que eles digam qual foi o sonho e interpretem o sonho que nem ele lembra. Onde chega essa história? Essa história chega aqui, ó. Olha o que eles dizem aqui para o rei: e é uma coisa rara o que o rei pede, e não há nenhum outro que possa mostrá-lo perante o rei, exceto os deuses, cuja morada não é com a carne. Por causa disso, o rei ficou irado e muito furioso, ordenou a destruição de todos os homens sábios da Babilônia. E o decreto estabelecia que os homens sábios deviam ser mortos, e eles procuraram Daniel e os seus companheiros para os matarem. Tá, o que acontece? Acontece que ninguém conseguia dar a interpretação de um sonho que nem foi falado para as pessoas qual era o sonho. Como Daniel era um dos sábios e conselheiros desse rei, chega ao ouvido dele, os judeus que estavam na corte do rei, a serviço do rei, falam para Daniel o que estava acontecendo, temendo a morte de Daniel, porque Daniel também era um sábio, provavelmente também não saberia qual era o sonho, qual era a interpretação, e poderia acabar sendo morto. Então daí chega Daniel e Daniel toma a frente da situação. Olha aqui, ó. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo, mas que ele revelasse ao rei a interpretação, para que ele revelasse ao rei a interpretação. Seguindo adiante. Olha o que Daniel diz aqui: eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder, e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos deste conhecer agora o assunto do rei. Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e adivinhos mostrar ao rei. Porém há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre tua cama são estes. Tá, porém, quanto a mim, esse segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha, mais do que qualquer vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Tu, ó reis, viste e observastes uma grande imagem. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e sua forma era terrível. A cabeça dessa imagem era de ouro fino, o seu seio e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze. Suas pernas de ferro, seus pés parte de ferro e parte de barro. Tu viste até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços, juntamente, e tornaram-se com as palhas de eles do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu a terra toda. Este é o sonho, e nós revelaremos a sua interpretação diante do rei. Daniel, ele chegou a saber qual que era o sonho do rei, e falou: agora ele vai dar interpretação para o rei do que é esse sonho.
Tu, ó rei, és um rei de reis, pois o Deus do céu concedeu-te um reino, poder, força e glória. Tá. Depois de ti, levantar-se-á outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual assumirá o governo de toda a terra. O que acontece? A cabeça de ouro da estátua era o próprio reino da Babilônia. Por que ouro? Por causa que era um reino riquíssimo, poderoso. A cabeça de ouro é o próprio reino da Babilônia, que era a época do profeta Daniel. Tá. Depois de ti levantará-se outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze. Ou seja, o peito de prata é um próximo reino que viria depois da Babilônia. O de bronze ainda outro, e o ferro ainda um outro, o quarto reino. Vamos chegar lá. Aqui. E o quarto reino será forte como ferro, assim como o ferro quebra em pedaços e subjuga todas as coisas. E como o ferro que quebra tudo, ele quebrará em pedaços e ferirá. O nome desse reino se chama Império Romano. E pronto. Vida que segue, vamos lá. E como os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, assim o reino será parcialmente forte e parcialmente fraco. Para aí, deixa eu voltar para o versículo 41. E enquanto tu viste os pés e os dedos, parte de barro do oleiro e parte de ferro, o reino se dividirá. Porém, haverá nele a força do ferro, visto que tu observas o ferro misturado com o barro lamacento. E enquanto tu viste ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar a semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. Tá, vamos lá. O ferro, o pé da estátua, que é o pé da estátua que é feito de ferro e barro. O que acontece? A parte das pernas, a coxa, que era de ferro, era o Império Romano. Na nossa época atual, o que sobrou do Império Romano? É o poder político e poder militar. Você tem o poder legislativo, que cria leis. Você tem o poder judiciário, que julga os criminosos. E você tem o poder militar. Da onde começa essa história de poder político, né? Você vai ter o tribunal, você vai ter a criação de leis. Começa na Grécia, depois os romanos que consolidam isso. O poder político. Tá, e daí fala aqui, na nossa época, o que sobrou do Império Romano hoje. Todo país hoje no mundo, toda nação, virtualmente, acho que é seguro dizer que todos os países do mundo hoje têm o poder político, têm o poder legislativo e o poder judiciário. É a parte de ferro. A parte de barro seria, fala aqui, ó. Assim como o ferro não se mistura ao barro. Enquanto tu visse ferro misturado com barro lamacento, eles irão se misturar a semente de homens. Porém, eles não se apegarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura ao barro. O que acontece é que aqui o barro seria a parte religiosa que vem das escrituras, que seria o cristianismo. O que é o cristianismo? Uma interpretação das escrituras dos hebreus. E você vai ver que um cristão que se preze, quem conhece as escrituras, qual que é a tua lei? A tua lei é a lei de Jesus, é a lei de Moisés. A lei dos homens é secundário isso. Para quem é mundano, nem existe lei de Moisés, nem existe Jesus, só existe a lei do poder legislativo, do poder militar, que é o Estado. Tá? O ferro é o Estado, o barro é o cristianismo. Essa é a interpretação que eu deixo aqui. Claro que isso é minha interpretação. Eu aprendi isso conversando com muitos irmãos e não estou deixando isso aqui como algo para você crer sem refletir. Reflita, pensa, leia aqui, busca conhecimento, mas essa é a interpretação que eu deixo. O ferro é o poder político, militar, que vem desde o Império Romano, e o barro é o cristianismo. Seria a religião. E nos dias desses, reis
E nos dias desses reis, o Deus do céu irá erguer um reino que nunca será destruído. O reino não será deixado para outro povo, porém quebrará em pedaços e consumirá todos esses reinos e permanecerá para sempre. Aí, eu só vou falar o seguinte, eu vou citar um cara, Raul Santos Seixas, aspas, e quando a pedra rolou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Que a profecia de Daniel diz que vai vir esse último reino, que vai acabar com todos esses outros reinos, quebrando, derrubando a estátua. Só pense na frase de Raul Seixas, e quando a pedra rolou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Para fechar, livro de Atos. Livro de Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Fim do áudio. Falou, gente. Valeu. Tchau, abraço.